Bom dia, igreja, bom dia, EBD. Que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, né? Domingo abençoado pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? É todo poderoso, né? Ele está conosco o tempo todo. Temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, né? Tem feito nas nossas vidas, né? Vamos então fazer a nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela noite de sono que Tu nos deste, Pai. Obrigada, Senhor, pelo levantar, pelo respirar, Senhor, pelo abrir dos olhos, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo esse domingo, Senhor. Tudo está apenas se iniciando, Pai amado. O Pai amado esteja nos sustentando, esteja nas nossas casas, Pai, guardando as nossas famílias, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, Senhor, é maravilhoso, Pai. Só temos que agradecer pelas bênçãos, Pai, pelos livramentos. Muito obrigada que Tu tem colocado Sua mão santa, Senhor, nos nossos irmãos, Pai, na Tua igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, oh Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, tem familiares ainda adoentados, Pai, que essa doença está aí assolando o mundo, Pai, assolando o Brasil, Pai. Oh Pai, esteja cuidando, protegendo todos os irmãos, Pai, todas as famílias, Pai, famílias enlutadas, entristecidas, Pai, fracas, Senhor, com a mente perturbada, Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, restaura a saúde, Senhor, restaura a saúde a cada um, Senhor, que está precisando de Ti, Pai. Oh Pai, vai de encontro aos jovens, Pai, que estão distanciados de Ti, Pai, traga para a Sua igreja, Pai, protege, Pai, não permita que o inimigo leve eles para outro lado, Pai, outros lados que não é do Seu agrado, Pai. Traga eles para a Sua presença, Pai. Esteja também com os nossos idosos, Pai, cuidando, restaurando saúde, Pai, dando cura, Pai. Que essa vacina seja eficaz, Pai, e que ela venha trazer a cura, Pai. Nós confiamos que Tu é poderoso para fazer tudo isso. Só Tu podes, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, Pai amado. Muito obrigada, Senhor. Oh, Pai, esteja visitando o ministério pastoral, dando saúde ao nosso pastor, toda a família pastoral, Pai, dando sabedoria para o nosso pastor saber, Senhor, cuidar da sua igreja, das suas ovelhas, Pai amado. Muito obrigada por estar cuidando dele, toda a família, cuidando dos nossos ministérios, Pai, para que a Sua obra nunca enfraqueça, Pai, que a Sua obra cresça, Senhor Jesus, e que nós possamos ter cada vez mais fé, Senhor, para que nós possamos sentir a Sua presença cada vez mais, Pai. Obrigada, Senhor. Fortalece nossa fé, Pai. Não permita que o inimigo entre, Pai. Não permita que o inimigo entre nas nossas famílias, Pai. Não permita, Pai, que o inimigo entre em contato com os nossos jovens, Pai. Retira tudo, Senhor, que é de mal, Pai. Oh, Pai amado, agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, Pai. Só tem coisas boas, Pai. E as coisas ruins, Pai, o Senhor está nos protegendo, Pai. Está no controle, eu creio, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, fiquem agora com a nossa EBD, com a nossa lição da EBD, lição maravilhosa que Deus colocou aí para os nossos professores estar lendo e ensinando, né? E passando a mensagem do Senhor. Que Deus dê saúde para os professores, nossos professores, para a nossa diretora. Tenham um ótimo domingo na paz do Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos da CIB da Posse. Eu estou aqui mais uma vez para dar a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição é a de número 11, que tem como título Deixando os Maus Hábitos. O nosso texto base se encontra em Neemias 5, de 1 a 9. Eu vou estar lendo para vocês
o versículo 5, que diz assim: Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. O contexto, queridos, dessa lição, né, Neemias, que se baseia em Neemias 5, vem falar sobre a escassez e problemas sociais que o povo de Deus estava vivendo, né? Eram problemas que Jerusalém estava em ruínas, porque a maioria, o povo, né, em sua maioria, eles não tinham o suficiente para viver dignamente. Eles estavam vindo do cativeiro, né, e toda essa herança do cativeiro, eles eram evidentes na economia daquele lugar, né? Além disso, provavelmente eles estavam enfrentando um período de falta de chuvas, né, porque o texto fala que havia pouco trigo, e a agricultura então estava comprometida. No meio disso tudo haviam alguns judeus com melhor condição financeira, né, econômica, e estavam emprestando dinheiro para os menos abastados, né, com juros altos, né, e essas pessoas não podiam pagar com esses juros altos e acabavam pagando com suas filhas, com suas casas, com suas coisas, né, com seus bens. Eles não tinham condições de pagar e aí acabavam dando àqueles que mantinham o poder, né, pagando de alguma forma. E aí Neemias se revolta quando sabe disso, e ele reúne todos numa grande assembleia, né, e repreendeu publicamente aos credores, né, rejeitando aquela atitude, né, recriminando aquela atitude que era vergonhosa para uns com os outros. Eles eram compatriotas e estavam subjugando os outros que eram menos abastados, né? Ele deu seu próprio exemplo como governador de província. Ele possuía inúmeros direitos, mas ele abriu mão de todos esses direitos para que o povo não sofresse uma opressão financeira, né? E no fim no fim dessa assembleia, ele estabelece novas regras, né, fazendo até com que houvesse devolução desses bens que haviam sido apreendidos, dos filhos, dos juros, tudo que foi pago pelo povo. Então esse é o contexto, né, da nossa lição, que vem falar sobre abandonando os maus hábitos, né? Esse era um hábito entre o povo, e Neemias repreende fortemente, recriminando essa atitude, né, de exploração daqueles que tinham mais, subjugando aqueles que tinham menos. Tá? Então vamos ficar agora com as nossas professoras, né? E que você aproveite bastante essa lição, que vai falar muito ao nosso coração. Um abraço a todos, bom domingo, né? Boa reflexão sobre a nossa EBD e até mais tarde. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos mais uma reflexão da Palavra de Deus. O nosso texto, nosso tema, nossa lição é a lição 12. E o texto base se encontra em Neemias, capítulo 6, de 1 a 4. E o tema é o seguinte: a consciência da grande obra. Então vamos lá? Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. E ele colocou-se à disposição do Senhor, a fim de ser um instrumento vivo nas mãos divinas, para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, ao qual entendera ser o propósito de Deus para a sua vida. Recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador de Jerusalém. Então nós podemos ver nessa primeira introdução aqui que Neemias se colocou à disposição do Senhor. Nós vemos aqui que
Neemias entendeu que ele tinha uma grande obra a realizar. Essa grande obra era uma obra social, né? E também uma obra espiritual. Então, essa grande obra não se limitava no aspecto físico, não era só a reconstrução dos muros, não era só proteger as pessoas, mas sim reconstruir fisicamente e espiritualmente. O povo havia uma grande obra a ser feita. E o texto base para a nossa lição tem muito a nos ensinar. Então vamos lá o primeiro tópico. Mantendo o foco. A fase célebre de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora, por meio da qual devemos realizar, e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistir. Então nós vemos aqui que Neemias tinha aqueles inimigos, né? Sambalate, Tobias, Gésem, Árabe, eram inimigos de Neemias. E eles queriam atrapalhar a obra, queriam tramar algo para atrapalhar. E eles conspiraram, né, para intimidar Neemias. Aqui o verso 3 diz assim: e enviou-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e foste ter convosco? Então Neemias, ele teve logo um despertamento. Esse povo quer atrapalhar a minha obra. E 4 vezes eles mandaram um mensageiro, né, para falar com Neemias, mas da mesma forma Neemias mandou as 4 respostas negativas, dizendo: não vou descer, não vou ceder. As mesmas respostas: estou fazendo uma grande obra. Irmãos, o que nós aprendemos com Neemias, com esse texto? É que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós precisamos estar focados naquilo que queremos fazer, segundo a orientação de Deus. Só você sabe o que Deus quer para nós, né? Então, quando a gente faz a obra do Senhor, precisamos fazer com responsabilidade, fazer com consciência daquilo que Deus quer, saber que nós estamos agradando a Deus realmente. Mas para isso nós precisamos fazer a obra do Senhor focado na verdade, na Bíblia, né? Porque a maneira como Deus fala com a gente, através da oração, através da leitura da Bíblia, né? E Neemias, ele estava focado na obra. Então a frase célebre de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Muitas vezes nós começamos a fazer a obra do Senhor e desistimos, né, de fazer a obra. Deixamos a obra pela metade. Aqui diz que nós temos que manter a consciência da grande obra salvadora no meio do qual devemos realizar. Não aceitar de forma alguma qualquer convite para desistir. O inimigo, ele tenta nos desviar dos caminhos do Senhor, desviar do foco, né, que é o Senhor Jesus. Assim como Neemias enfrentou muitas investidas do inimigo, nós também enfrentamos lutas muito intensas. A pandemia trouxe à tona algumas dificuldades que já existiam em nosso meio. Estavam ocultas, intensificou outras, e eram menores, e adicionou algumas que não enfrentávamos no passado. Todavia, mesmo assim, não podemos desistir, não podemos aceitar a voz maldita, ao qual afirma que não há solução, pois o nosso Deus está conosco e jamais nos abandonará, nunca nos deixará desamparados. Então, quando nós estamos fazendo uma obra, pode não dar certo para todo mundo, mas
para Deus vai dar certo, porque Ele que mandou fazer. E aí eu costumo dizer assim, não tem nada para ninguém, mas se Deus mandar vai ter, não é? Às vezes você vai até no hospital fazer um tratamento, chega lá, aí as pessoas falam assim, mas lá não tem médico, não precisa você nem ir lá porque não tem. Vai ter sim. Porque, por que vai ter? Porque se Deus mandou, vai ter. Nada acontece fora da hora. Agora, nós precisamos persistir. Neemias estava com foco mantido na obra. Não vou sair daqui porque vai atrapalhar o meu trabalho. O Senhor nos incentiva a ser forte e corajoso diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo, toda criatura aos confins da terra. Você imagina se os missionários desistirem de pregar a palavra? Então a palavra jamais será pregada, mas eles não desistem. Passam por lutas, passam por problemas, mas eles estão ali firmes, né? Neemias foi um líder, o qual manteve o foco na missão que recebeu do Senhor. Precisamos manter o foco na missão que nós recebemos. Cada um de nós recebemos uma missão. Nós não estamos nesse mundo por acaso. E nós ainda não partimos, irmãos, porque Deus tem algo para nós. Então, ainda não cumpriu aquilo que Deus quer para mim, nem para você. Ele manteve o foco na missão que recebeu do Senhor. Ele não estava preocupado em ser popular e aceito pelo povo. Ele estava preocupado com a fidelidade a Deus acima de tudo. Por isso, manteve a visão na grande obra a ser realizada. Muitas vezes nós queremos título, né? Eu só vou fazer algo na igreja se eu for alguma coisa, né? Queremos título. Muitos querem fazer as coisas, quer estar de frente, mas com título. E aqui Neemias não estava preocupado com título. Mas nós podemos ver que Neemias, ele foi escolhido para ser governador de Jerusalém. Olha que lindo. Neemias não estava nem um pouco preocupado com o título, mas ele foi um governador, porque Deus viu em Neemias um líder corajoso, um líder capacitado para fazer a obra. Então, nós precisamos ter zelo com aquilo que fazemos. O mundo precisa de líderes que orientem pela agenda de Deus. Quer dizer, nós precisamos estar seguindo uma agenda de Deus. O mundo precisa de maridos e esposas, mães, pais, que saibam aplicar as promessas bíblicas no lar, em vez de se apoiar nos conselhos de livros de autoajuda. Ainda hoje, tudo ao nosso redor nos pressione ou tente nos distrair. Devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com o foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias, em nossas igrejas e por meio das nossas famílias e igrejas. Então, irmão, se a gente for um crente, uma pessoa, nós somos salvos realmente, né? Mas nós temos muitas vezes uma dificuldade, porque a gente tem a mente muito variada. Isso não vai dar certo, eu vou parar por aqui. Mas Neemias não foi assim. Então nós aprendemos com Neemias que nós precisamos persistir na obra. Você orou a Deus, Deus falou o seu coração e você vai em frente, enfrentando todas as lutas, porque é aí que o inimigo ele começa a querer te derrubar. O inimigo não perturba quem é preguiçoso, quem não faz nada. O inimigo procura aqueles que estão na frente, que estão tentando fazer o que é de melhor para Deus. É esse que o inimigo perturba. Então, se nós não tivermos uma visão, nós vamos fracassar no nosso trabalho. E nós só vamos ter a vitória se nós persistirmos. Os irmãos não veem no caso de Jó? O Senhor provou Jó, porque ele sabia que Jó era um servo fiel. Imagina só se Jó fracassasse, né? Como seria? Mas Jó recebeu tudo novo quando Jó foi fiel. Muitas vezes, irmãos, está faltando em nossas vidas para recebermos a vitória na família, a vitória no casamento, a vitória na comunhão, né? Da pregação da palavra. Está faltando fidelidade, está faltando força, esforço da nossa parte. Então, irmãos, não vamos desistir. Hoje nós aprendemos que nós precisamos manter o foco.
Vamos manter o foco naquilo que Deus preparou para mim e para você. Eu não sei, mas você sabe o que Deus quer de você. Que Deus então abençoe a nossa EBD e nós estamos ansiosos para nos juntarmos, né, para nos abraçarmos, tirar as diferenças, né, pessoalmente, presencial. E Deus tem sido maravilhoso, que Ele tem nos guardado até aqui. E eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, que Ele vai nos guardar, Ele vai guardar o nosso povo, porque nós temos uma grande obra a realizar ainda, né? Então, assim que nós pudermos, não vamos perder tempo. Vamos falar do amor de Deus, vamos evangelizar, vamos testemunhar e focar naquilo que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe cada irmão. Beijão no seu coração. Bom dia, EBD. Hoje eu vou falar, né, sobre a nossa lição que tem como tema Consciência da Grande Obra. E vou falar sobre o tópico 2 e o tópico 3. O inimigo é persistente. Nessa passagem, percebemos que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa e continuaram insistindo para se encontrarem com ele. Foram 4 tentativas sucessivas e, como receberam sempre a mesma resposta, eles mudaram de estratégia e enviaram na 5ª vez um mensageiro com uma carta aberta acusando de revolta, de rebelião. Nosso inimigo é insistente, ele nunca desiste de tentar nos destruir. E por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e direcionará nossos passos se formos completamente humildes diante dele e consagrados somente a ele. Nossos dons, nossos talentos precisam ser consagrados a Deus, né? Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Deus, né? Devemos ainda ser perseverantes. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. Quando estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra nossas vidas. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor e a certeza que o nosso Deus está do nosso lado e no controle de tudo, a fim de que seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. Neemias perseverou, pois tinha certeza de que não estava tocando um projeto humano, não era uma obra do seu próprio coração, mas era sim uma grande obra que surgiu do coração de Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus do Altíssimo, que deu a visão e abriu as portas dos recursos necessários para que a obra fosse realizada. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos abençoará, nos fortalecerá. E se formos completamente humildes diante dele e consagrarmos nossa vida somente a ele, ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos perseverar. Lembremos do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A perseverança é nos sinais de uma vida firme em Jesus, pois quando estamos convictos e não vacilamos, não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançamos na total dependência do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vidas. Não se esqueça que se o Senhor quer usar a sua vida para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas, as quais vivem pela fé em Jesus Cristo, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer com que você seja uma pessoa não só abençoada, mas abençoadora. Que você seja uma pessoa que transforme vidas. Que você seja exemplo aonde você estiver. Que a sua vida seja um exemplo, porque é assim que Deus quer que nós sejamos. Um exemplo aonde nós estivermos. Para pensar e agir. Aqui tem 5 perguntinhas que cada um pode responder para si. Qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Qual será essa obra? O que Deus tem preparado para você fazer, você e sua família?
Como você tem preparado para esta grande obra? Você tem feito alguma coisa para essa grande obra? Você acha que a sua vida de oração é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que a sua vida de oração melhore? Você tem identificado as armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? Quais são as principais armadilhas do mal que têm retirado você do foco na grande obra? Essa é a nossa parte da lição. Que Deus continue nos usando conforme tem feito para ministrar, para pregoar a sua palavra através da oração, do louvor, do evangelismo, da pregação, do testemunho, não só na igreja. Nós temos que testemunhar no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, no nosso lar. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.